Júlio Rutz, que acompanhou hoje pela manhã a entrevista coletiva do goleiro Gabriel lá no CT da Graciosa, né? O Coxa se preparando para este jogo contra o Cascavel, sábado às 6h. O jogo no estádio Couto Pereira, a partir das 5h, a nossa transmissão aqui na Jovem Pan News. Estaremos acompanhando todos os detalhes deste jogo que promete fortes emoções para o coração alviverde, em Júlio Rutz. Linhares, o famoso vencer ou vencer, né? Não tem outra alternativa para o time do Coritiba seguir adiante no Campeonato Paranaense. E o goleiro Gabriel, né? Ele começou resumindo como o elenco vem trabalhando no decorrer desta semana após as duas derrotas em sequência, né? 3-0 pro Operário e mais o 3-1 diante do FC Cascavel. De acordo com o próprio Gabriel, derrotas pesadas pela maneira como a equipe atuou. Foi de muito aprendizado, a equipe trabalhou muito bem esses dias agora, depois da derrota lá em Cascavel. E assim, cara, foram duas derrotas feias, pesadas, não pelo placar, mas pela forma que a gente jogou. E eu acredito que a maior lição é que o nosso time a gente tem que competir, a gente tem que ser mais agressivo, a gente tem que brigar mais. E é aquilo que a gente estava fazendo dentro de casa. Então, a gente tem que começar a ter uma identidade, que a gente expressa essa identidade tanto nos jogos em casa quanto fora de casa. Gabriel, a defesa vinha até aquele jogo do Operário sendo a melhor defesa do campeonato, né? Sendo um pouco vazada, de repente 6 gols em 2 jogos. Vocês conversaram assim internamente, o que precisa ali ajustar ali, principalmente ali atrás, principalmente agora num jogo que não tomar gols é importante, né, para conseguir a vaga na próxima fase. Até o jogo do Operário eu acho que a gente talvez era a melhor defesa do Brasil, né? Mas assim, futebol é isso, cara, as coisas mudam rápido. E há 8 dias atrás a gente estava falando, há 10 dias atrás a gente estava falando da melhor defesa talvez do Brasil, e agora a gente está falando que tomamos 6 gols em 2 jogos. Então nem tudo estava 100% certo, nem agora está 100% errado. A gente tem que achar um equilíbrio e entender que às vezes deslizes acontecem. A gente está também num período que a gente está formando um novo elenco, nós temos uma nova metodologia de trabalho. Então, assim, tudo isso faz parte de um processo de crescimento, de formação de uma equipe. Então, assim, e mais uma vez eu repito, quando a gente faz gol lá na frente, é um mérito dos 11, mérito dos 23. Quando tomamos gol lá atrás, é um demérito dos 11, é um demérito dos 23. Então, a gente tem que começar a entender e mudar essa mentalidade do futebol, que tomou gol é culpa da defesa, fez gol é mérito do ataque. Não. O futebol é um esporte coletivo, tomamos gol, algo deu errado dos 11, fizemos gol, parabéns para os 11. Então, assim, essa mentalidade tem que começar a ser mudada e ser entendida. A sua pergunta é, o que deu errado na defesa lá atrás? Eu penso diferente. O que os 11 e o que os 23 poderiam ter feito diferente? Tá aí, o Gabriel, que sempre é um cara muito autêntico, né, nas suas entrevistas, e foi perguntado também sobre o erro no segundo gol lá do Cascavel no último domingo no Estádio Olímpico Regional, e ele admite, né, que errou, né, naquele lance ao dar o rebote após a cobrança de falta. Foi, com certeza, no lance da falta eu errei, dei um rebote que não poderia dar. Futebol é isso, nós somos seres humanos, você nunca errou no seu trabalho, nunca faz parte, você vai fazer o quê? Não vai sair de casa no outro dia para trabalhar? Gente, nós somos seres humanos, acontece, arregaçar a manga e trabalhar. Não existe esse desde que eu cheguei aqui e eu nunca errei, eu nunca falhei e tal. Pô, legal e tal, mas pode ter tido um gol que dentro de... Às vezes vocês acharam que eu não errei, mas dentro de mim eu falei, pô, cara, poderia ter feito melhor. Ou às vezes um gol que vocês acharam, pô, Gabriel, deu dentro de mim, cara, eu fiz meu máximo. Então, assim, isso é futebol, isso é a vida. Na vida a gente toma decisões, às vezes as decisões são certas, são erradas. E a gente também não pode omitir, né? Como eu falei ali na falta, eu dei um rebote que eu não poderia ter dado, fui para segurar a bola, mas assim, cara, arregaçar as mangas, tinha mais 20, 30 minutos de jogo, tem mais outro jogo, bola para frente, e aí é trabalhar, e isso é lindo na vida, você poder ter uma outra oportunidade, você poder continuar trabalhando, e é um esporte, mas tanto nos esportes coletivos como nos esportes individuais. Coisas que acontecem, mas, cara, é trabalhar, é continuar, peito estufado, bola pra frente, vamos que tem coisa muito boa para acontecer nesse ano.
Bom, e sobre a partida do próximo sábado, né, a necessidade de ter que fazer no mínimo 2 gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis, o camisa 1 do Verdão afirma, né, que isso simplifica a preparação pela obrigação do time ter que partir para cima do adversário. Por incrível que pareça, simplifica as coisas, porque imagina se você empata lá em Cascavel, você fala que um empate pode dar, se a gente ganha também pode dar. Agora a coisa tá simples, nós somos obrigados a ganhar com 2 gols de diferença pelo menos. Então assim, não tem, se acontecer isso, mas o empate, mas teve um gol fora de casa. Não tem conversa, nós temos que ganhar com 2 gols de diferença. Então assim, ficou tudo muito simples. É simples e agora depende da gente colocar em prática. É fácil, de forma alguma. Nós vamos enfrentar um adversário completamente competitivo, aguerrido, unido. Mas, cara, nós vamos jogar em casa, nós somos o Curitiba e a coisa é simples. Nós temos que ganhar com pelo menos 2 gols de diferença. Tá, e revelado, né, pelo Cruzeiro, né, o Gabriel, que saiu muito jovem aqui do Brasil, de 19 para 20 anos, né, quando foi negociado com o Milan, e agora aos 30 anos, ele está disputando pela primeira vez um campeonato estadual, e ele fala, né, faz a sua avaliação de como enxerga esse tipo de competição. Eu avalio assim, que o campeonato estadual para um time grande como o Curitiba você ganhou, você fez sua obrigação, você perdeu, você faliu. E até ano passado o campeonato estadual não tinha uma valência muito grande em questão a nível nacional, né? Era uma questão mais local, era uma rivalidade mais local, era uma coisa mais do estado, né? E esse ano eles colocaram a regra da classificação para a Copa do Brasil, então começou a ter um valor muito grande para os clubes, porque até ano passado você poderia usar o campeonato estadual para testar jogadores, para dar oportunidade para jogadores mais novos e tal, que é uma coisa interessante, né? Você poder colocar jogadores mais novos, jogadores do sub-20 e tudo mais para você testar, ver se tem condição, ver se eles estão prontos e tal. Esse ano já ficou mais complicado, então você percebe que os times grandes têm jogado com o elenco principal desde a primeira rodada. Isso acaba sendo mais desgastante, você tem mais viagens, você tem mais jogos, então assim, ao longo do ano eu acho que isso faz um pouco a diferença, mas esse ano tem uma coisa em jogo que é a classificação para a Copa do Brasil que não tinha no passado. Então assim, a minha opinião é que você acabou perdendo a oportunidade de colocar jovens para jogar, mas eles deram um valor que antes não tinha no campeonato estadual. Aí o Gabriel, que naturalmente lidera, né, a minutagem no atual elenco alviverde, né, disputou 12 dos 13 jogos até aqui na temporada e, inclusive, em algumas oportunidades, até sendo o capitão da equipe pela liderança aí que ele tem junto com o restante aí dos jogadores. O Gabriel até falou daquilo que a gente comentou agora há pouco, né, do valor que o estadual ganhou aí com essa questão da Copa do Brasil e reconheceu, né, a falha dele lá em Cascavel. Eu vou discordar do Gabriel com uma coisa. Ele falou que simplifica saber que o Curitiba precisa ganhar 2 gols do trabalho. Como? Eu acho que... Então assim, tem que ser simplificado o ano inteiro. Eu não acho é melhor seguinte, trabalhar pra ganhar 2 gols todos os jogos? Mas é que você sempre tem que trabalhar pra ganhar tudo, né? É que tem que trabalhar pra fazer óbvio, gols. Né? Existe assim, eu já conversei com muito treinador, jogador aí nessa vida de futebol, e existe uma grande diferença quando você vai para um jogo de futebol entre você ganhar de 3-0 e você precisar ganhar de 3-0, né? Esse precisar muda na questão... Acende uma chama. Na questão psicológica, sim, porque bota uma pressão que quando você vai e ganha de 3-0, às vezes você não tem essa pressão. Tem que dominar a ansiedade, né? Você sabe que você não tem outra opção se você não ganhar de 2-0 ou de 3-0. Mas esse é o ponto. Né? E isso vai mexer não só com o emocional dos jogadores, do treinador, da comissão técnica, mas do torcedor na arquibancada também. E como esse ambiente vai ser resolvido pelo Curitiba. Mas né? O ponto simplifica pra quem? Pode simplificar pro Gabriel, que tem um mental forte, que tem um mental bom. Agora pode não simplificar para qualquer outro jogador. Por exemplo, será que o Caio, com pouquíssima experiência profissional, já está preparado para essa pressão gigantesca de ter que entrar para ganhar por 2 gols de diferença, pelo menos? Entendeu? Então, assim, essa questão de simplificar é muito complicado. Porque eu não acho que simplifique. Eu acho que é melhor você jogar sem a pressão e construir o placar ao natural. Do Sim. que você entrar naquela pressão absurda, porque vai dar 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, o coach não vai ter feito gol, a torcida vai começar a chiar. E a pressão?
Se fizer o gol também logo cedo, aí mexe com o outro lado, né? Só que aí inverte, ele joga a pressão. É uma circunstância dentro do jogo. Não é o simplificado que fez durante a semana. Vai simplificar trabalhar durante a semana sabendo que precisa ganhar 2-0. Não. Isso tudo vai ser de acordo com o que acontecer no jogo. Tem muita gente que fala assim, né? Você não pode querer fazer o segundo gol antes de fazer o primeiro. Exatamente, né? esse é o ponto. Que é onde... Temos que correr, muitas vezes tem acontece. que fazer 2 gols. Esse é o ponto. Por isso a necessidade de começar o jogo bem fazendo 1-0. Porque daí você começa praticamente o jogo no 1-0. Aí só precisa de mais um pra ir pros pênaltis. Exato. Fica mais tranquilo. Exato. O que... Vadão, ele fazia uma conta, assim, quando ele precisava desses placares, assim, que fazer 2, 3, 4 gols. Até ele falava assim, nós temos meia hora para fazer cada gol no jogo. Nós temos 15 minutos para fazer nós temos 45 minutos para fazer cada gol. Então, ele trabalhava muito nesse sentido, a parte psicológica do jogador, né? Então, o Antônio Oliveira também tem que dizer isso pro jogador. Olha, nós temos 90 minutos, nós temos meia hora para fazer cada um dos 3 gols que a gente precisa. Então, meia hora nós temos que fazer um, na próxima meia hora seguinte nós temos que fazer o outro, daí nós temos mais meia hora para fazer mini outro. metas. Mas aí é o seguinte, se fizermos os 2 na 1 hora, aí já tem o resultado do pênalti, né, garantido como alternativa, né? Obviamente que não tem como não ser influenciado pela pressão ali que o Coritiba vai carregar, porque ele precisa fazer os 2 gols. E a torcida também precisa fazer Sim. essa conta, né? Na questão de administrar a paciência na arquibancada. Porque a torcida ela tem o direito dela de, né, de se manifestar de toda forma ali. Num momento ela ama o time e no outro ela odeia, né? Então ela vai se manifestar pela emoção que ela tá carregando. Mas o jogador, assim como o Gabriel, que é um cara que é experiente, tem esse controle emocional, é um cara que tem uma cabeça fria, boa ali nesse sentido, os jogadores precisam ter em mente que não dá pra entrar em campo pensando... Nós temos que fazer 2 gols, senão a gente tá fora, a gente vai perder a vaga na Copa do Brasil. Tem que entrar em campo pensando que tem que fazer o que se sabe fazer, o que treinou pra fazer e pra ganhar o jogo, né? Porque se você entrar com essa ansiedade, ela só vai piorar, né? Na verdade, não ajuda. Acho que a ansiedade ela é natural até certo ponto, mas isso o clube com certeza precisa trabalhar e deve estar trabalhando nesse sentido para que o time entre e dê o seu melhor. Porque além, é claro, a gente ouviu ali o Gabriel, que reconheceu que teve um erro, que erra, que o ser humano erra, enfim, pontualmente. Ele é um jogador, é um goleiro que a torcida gosta bastante, ele, né... Tem crédito. Foi assim, um jogo fora do padrão do que ele faz. Normalmente ele é um jogador muito seguro, mas vários jogadores chegaram no Coritiba com uma expectativa altíssima. E claro que ainda é um começo de temporada, precisa de adaptação para entrar dentro do esquema do Antônio Oliveira, precisa de um tempo para isso, mas muitos jogadores também recebem essa pressão de fora, independentemente do resultado que eles precisam construir. Eles precisam entregar esse rendimento que está se esperando, né? Talvez esse saldo negativo também em relação ao aproveitamento individual de cada um também é algo que acaba pesando num jogo como esse. Poxa, eu preciso ir lá e mostrar por que eu mereço estar aqui. O Marcelino Moreno é um cara, por exemplo, que veio com uma expectativa gigantesca depois de receber a camisa 10. A camisa 10 tem um peso, né? Aposentada, né? Entre aspas, não aposentada, mas fizeram uma campanha de sócios com a camisa 10, né? Tiraram a camisa 10 de uso. Por exemplo, o Robinho poderia ter usado a camisa 10 ano passado, seria muito mais impactante no caso, né? E agora veio um cara com uma grife gigantesca que ainda não participou de nenhum gol. Não engrenou ainda, né? Ele faz jogadas espetaculares às vezes, ele tem bons jogos, sim, só que ele precisa participar de gols, que é o grande ponto. Assistência, fazer gol. O Manga terminou a temporada muito bem. Começou a temporada muito mal. O Manga não tá jogando o que ele tá jogando ano passado. Ano passado ele botou o time nas costas e falou: deixa que eu resolvo lá na frente. O Gabriel resolveu lá atrás e ele resolveu lá na frente. Porque ele fez gols importantíssimos ano passado. E o Manga até fez 5 gols já. Mas são 4 de pênalti, né? 4 de pênalti, isso que tira um pouco desse... ele fez gols importantes. Pô, a vitória contra o Maringá lá, né? Que ele faz o gol de pênalti. Contra o Maitá, ele abre o caminho pra vitória, ele sofre o pênalti, bate o pênalti. Exato. Só que o desempenho... Contra o Arucô na estreia. Contra o Arucô, que ele faz o único gol dele com bola rolando. Mas será que não é pouco pro Manga, pelo que o Manga apresentou na reta final do Brasileiro do ano passado? Então esse é o ponto.
Exatamente. E o Moreno também, né? Esse jogador que tem o peso da camisa 10, por ser um argentino, por ser um cara que poderia ali destravar esse meio-campo do Coritiba, mas é claro, como o próprio Gabriel falou, né? Eles estão dividindo a responsabilidade em todos os setores, em todos os jogadores, porque eu acho que realmente às vezes o ataque não funciona, porque lá atrás também tem muitas deficiências, né? Então, essas dificuldades ofensivas do time, os jogadores acabam tendo um aproveitamento abaixo do esperado, por conta do conjunto mesmo, né? Não é um problema individual só de um jogador. Agora, claro, vários jogadores são questionados. Na lateral esquerda, por exemplo, Coritiba tem deficiências. Na zaga também precisa se reforçar, pensando já em Campeonato Brasileiro. Nathanael não tá bem. Não tá bem também. E uma coisa que vocês falaram, né, da questão do aspecto emocional, isso é uma coisa que os jogadores na saída lá do campo em Maringá, e hoje o Gabriel também reforçou a questão do time entrar ligado, entrar concentrado, né? Contra o Operário, levou gol no início do jogo, daí que acordou pra partida. E contra o Cascavel, da mesma forma, isso acabou acontecendo, né? Então, além de ter que entrar ligado, entrar com essa pressão de ter que fazer um resultado elástico para passar de fase.